Vamos manter contato com Marcos Campos. Marcos Campos, que está na cidade de Cachoeira dos Índios. Ele é o nosso comentarista das terças-feiras aqui no programa Diário News. E o Marcos Campos vai falar hoje sobre a polêmica que ainda está rolando daquele tapa que o ator Will Smith deu em Chris Rock lá em plena cerimônia do Oscar 2022, com o mundo todo assistindo. A polêmica aí quando Chris Rock fez aquelas piadazinhas sem graças que os americanos têm. Tem umas piadazinhas sem graça, sem nexo, de gente retardada. E aí o Will Smith não suportou, subiu lá no palco e tacou-lhe a tapa. Eu pensei que ia dar um soco nele, ele foi gentil, deu uma tapa no rosto dele, né? Bom, mas enfim, isso aí rendeu problema para o Will Smith. O Will Smith disse que vai para uma clínica de reabilitação. Meu caro Marcos Campos, bom dia. E aí, é uma piada sem graça ou não? Com certeza. Bom dia, meu caro Conrado. Meus cumprimentos a você, a todos que acompanham o Diário News, a toda a equipe técnica. Bom, Conrado, como eu sempre gosto de trazer temas que estão circulando num volume bastante interessante, esse sim foi o que mais chamou a atenção, dada a exposição pela qual o acontecido foi. Lá no cenário, lá no DNA de Hollywood, digamos assim, do Oscar, que é a maior premiação mundial de filmes. E aí, manchetes, né? Eu fui dar minha pescada, como sempre faço, no The Guardian, que disse que o Oscar 22 foi uma noite histórica, porque teve essa questão do debate entre a violência contra as mulheres. O The New York Times traz também em sua capa: um tapa pode justificar a marca da família Smith. O Washington Post também traz: inaceitável o tapa de Smith na noite do Oscar. E assim, vários foram, peguei só esses para a gente poder fazer uma analisada. Fato esse que uns colocam que ele tenha feito a atitude certa por ter defendido sua esposa, que tem uma doença chamada alopécia, uma doença capilar que acaba evidenciando aí uma calvície praticamente generalizada, né? E, claro, tem tratamentos, enfim, mas o fato é de que o humorista Chris Rock fez uma piada de muito mau gosto e que certamente o vulcão estava ali prestes a entrar em erupção. É claro que o Will Smith já deve ter visto ou presenciado coisas dessa natureza, mas aí a mente da gente, você tem muito mais propriedade para falar sobre isso, e eu gostaria de sua assertiva no final, é de que as pessoas acabam por explodir, não é? E aí isso aconteceu. O mundo inteiro presenciou. Agora, é interessante que a gente possa também entender até onde vai o limite do humor. Outros dizem o humor não tem limite, porque se tivesse, deixaria de ser humor, mesmo com uma coisa fantasmagórica, pode fazer humor. Bom, o fato é de que dentro do humor, quer seja ele uma coisa mais passível ou mais dramática, ela acaba por envolver seres humanos, que de certo modo às vezes podem ser imprevisíveis. E esse fato de ser imprevisível levou a isto. Inclusive, você noticiou aí que o próprio Will Smith está numa clínica de reabilitação, inclusive pediu a saída da academia. A academia, em nota, chegou a publicar que as ações do ator, que inclusive venceu o Oscar de melhor ator, foram um evento profundamente chocante e traumático de acompanhar presencialmente pela TV. Ou seja, seria penalizado, mas ele se antecedeu e já pediu a sua saída, está tentando se tratar, e o mesmo Will disse que as ações dele na apresentação do Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. Pois bem, eu vou ficar por aqui nessa coleta de dados para dizer o seguinte: nós precisamos repensar a maneira de, enquanto ser humanos, enxergamos o outro. Porque a gente só vai ter, de forma muito mais consistente, Conrado, e todos que nos acompanham, um entrelaçamento melhor se a gente for altruísta, se a gente for empático, se a gente minimamente puder tentar se comportar como o seguinte: se fosse comigo, como eu agiria?
não é? Então, a gente presencia isso muito no Brasil. Eu vi recentemente uma publicação aí do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a jornalista Miriam Leitão, que estava grávida nos bolsões da ditadura, e, ao que parece, ele colocou lá, tinha uma cobra, e ela grávida ficou com essa cobra convivendo nesse ambiente, algo extremamente dramático, e ele disse que estava com pena da cobra, está gerando um monte de polêmica aí, enfim, eles que resolvam para lá. Mas trazendo para cá ainda a questão da ditadura da beleza. Eu tenho um livro, está até aqui, ó, não fazendo propaganda, mas do psiquiatra Augusto Cury, A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. Ou seja, esse livro ele é bastante atual para tratar desses temas. Até que ponto nós vamos ter um padrão de sociedade, Conrado, que coloca à disposição um perfil, uma lógica que quem sai dela não é, entre aspas, bem aceito. Ou seja, se você está gordinho ou magérrimo, se você usa óculos ou não, principalmente os adolescentes aí, tem até bullying de tudo quanto é sorte, se a pessoa é negra, parda, branca, o que danado for. Então, começa-se a ver essa padronização. Eu acompanhei uma entrevista no Fantástico sobre esse tema com 3 mulheres negras e a Maju, né? Também foi quem fez a entrevista, bastante interessante, tratando desse tema e, de certa forma, mostrando que elas ficaram também chateadas. Porém, estão vendo que elas até citaram meninas utilizando a coroa, ou seja, assumindo o seu cabelo. Olha que coisa bacana, não é? Assumir o cabelo significa não me importar com o modelo que você acha que é o mais bonito, com as propagandas de shampoo que são colocadas na televisão, com os próprios salões de beleza, claro, salve raras exceções, colocam também o cabelo maravilhoso, belo, bacana das mulheres negras. Então, eu me despeço aqui apenas fazendo uma ponderação, que a gente possa entender que existe um ser humano por trás de qualquer evento. Não interessa se isso foi lá dentro do Oscar, onde tinha bilhões de pessoas acompanhando aquilo ao vivo, ou se é dentro de uma escola, ou se é em um ambiente de trabalho, enfim, não me interessa qual meio social. A gente precisa respeitar. Se você não gosta de determinado padrão, silencie, que sim, o silêncio, para muita gente, é uma grande oportunidade, para não dizer bobagem. Eu estou aqui a dizer que o Smith talvez tenha exagerado na forma, porque tinha outros meios. Poderia acionar a justiça americana, inclusive. Poderia, né? Ter ido lá e pegado aquele evento e tentado, inclusive, processar o Chris Rock pela piada tão sem graça e tão de mau gosto. Aí, você que nos acompanha, decida se o Will, que foi lá defender a mulher, está certo ou não. Conrado, mais uma vez, gratidão pela parceria. Próxima semana a gente está aqui.